Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dando continuidade aqui às nossas aulas de História dos Hebreus. Eu havia dado uma parada nas gravações porque estava dando continuidade a outras matérias. Havíamos percorrido desde uma explicação acerca de história antiga, passando pela historiografia através de grandes historiadores, né? Então mencionando a esses grandes historiadores. Prosseguimos aí para a história de Israel, na verdade analisando primeiro um pouco das nações antigas, com a aula Genealogia das Nações. Falamos sobre a antiga Mesopotâmia, né, dos Sumérios, depois Babilônios, Assírios. Também falamos sobre o Império Egípcio, né, sua característica política, a divisão em Alto e Baixo Egito, a entrada, né, a interação dos patriarcas hebreus com o Império Egípcio, com a entrada de José, tá certo, na corte do faraó, que havia na época, o faraó do Baixo Egito. Depois a descida de Jacó com os seus integrantes ali daquele clã, né, que passaram a habitar em Gósen. A saída, a peregrinação, né, com o êxodo, a entrada em Israel, o estabelecimento das tribos, o início do período dos juízes, passando depois para a monarquia, Saul, Davi, Salomão. E aí abordamos a questão da divisão. Nessa divisão, as tribos do norte, as 10 tribos ao norte, constituíram o que se chamou Reino de Israel. E as tribos ao sul, Benjamim e Judá, e Simeão, que na verdade está diluído dentro de Judá, constituíram o Reino de Judá, o reino que está ao sul. Falamos acerca da história da sucessão de reis, mas não somente de reis, a sucessão de dinastias que constituiu o período da história do reino de Israel, da nação que fica ao norte, terminando com a deportação por parte da Assíria, deportando seus integrantes, né, a maior parte pelo menos, a quase totalidade, né, dos israelitas para algumas cidades no alto da Mesopotâmia e em outros lugares onde eles os colocaram, e trazendo outros habitantes para aquela região, produzindo então uma miscigenação. Essa miscigenação, que foi uma miscigenação étnica, mas também uma sincretização religiosa, né? Produziu o que veio a ser conhecido como os samaritanos. Samaritanos que, na verdade, estão, pelo menos ao longo de toda a história, tanto do Antigo Testamento e passando para o Novo, em conflito, né, com os judeus que habitam na região. Então você tem com isso a conclusão da história de Israel, e agora a gente retrocede ao ponto de divisão daquela monarquia unificada israelita, né, que foi observada com o seu início em Saul, sua continuidade com Davi e a linha dinástica estabelecida agora com Salomão. De Salomão para Roboão, ainda na mesma dinastia davídica, você observa então aquela divisão que produziu a nação de Israel ao norte, cuja história já abordamos. Agora retrocedemos para esse ponto em que houve essa divisão, para agora abordar a linha dinástica davídica com a história do reino de Judá. Ok? Vamos dar continuidade à nossa história de Israel, abordando agora acerca da história do reino de Judá. Então, iniciando com Roboão, o rei que presenciou, né, o rei que esteve, que foi responsável, né, por esse período em que houve essa divisão. Então estamos falando de Roboão. Aliás, acerca de Roboão, que viveu entre 931 a 915 a.C., cujo significado do nome pode se expressar como o povo se expande ou acolhendo o povo. Então o nome de Roboão está relacionado aí a esses significados. Roboão, filho de Salomão, ele herda tanto uma estrutura gigantesca, uma estrutura extraordinária, que vem primeiro num processo de unificação desde Saul, né, com as dificuldades que este rei teve, para estabelecer uma consciência nacional. Essa consciência nacional sempre foi difícil, né, de se estabelecer e de se manter, principalmente devido às características das confederações ao norte de Israel, que nunca coadunaram muito com a ideia de sucessão dinástica.
Então Saul teve grandes dificuldades para estabelecer essa consciência nacional. Ele iniciou numa estrutura pequena ainda, uma estrutura bastante deficiente, começou a unificar esse povo de Israel em torno das batalhas. Então começaram a haver agressões por parte de povos vizinhos, né? Então a agressão, se eu não me engano, a Ramote Gileade. Então ali ele manda um recado para os líderes tribais acerca da necessidade de uma unificação para o combate, e aqueles que não participassem, aqueles que não integrassem essa união seriam futuramente punidos. Então ele consegue com isso uma prévia unificação. Essa unificação será muito mais fortalecida durante o governo de Davi. Então Davi consegue agora uma organização mais orgânica. Então dentro mesmo do período monárquico de Saul, Davi é ungido rei em retaliação de Deus a Saul, devido à sua desobediência, devido a atos de rebeldia da parte dele para com Deus. Então Davi é ungido por Samuel, o mesmo Samuel que havia ungido Saul, unge Davi agora como seu sucessor, sendo Davi primeiramente rei de direito, mas não de fato. O rei de fato ainda era Saul. Mas Davi, muito prudente na sua ação, ele vai fugindo dos ataques, dos atentados de Saul, respeitando ele como Messias, como o rei, né? Como o rei, como Melech, né? Aquele que está sentado na cadeira de rei, e vai com isso angariando também muita simpatia do povo, até durante o período que ele esteve na corte de Saul, em que ele de fato trabalhava diretamente para Saul. Os combates nos quais se envolveu, a situação do gigante Golias, a fé e a coragem com que se envolveu nessa batalha, e também as outras batalhas, as outras missões para as quais foi enviado, e a dedicação com que sempre se envolvia, né, nessas batalhas, com isso angariando o respeito do povo, inclusive a situação em que as mulheres cantavam hinos em louvor a Saul, mas num louvor muito mais exacerbado, muito maior a Davi, despertando até os ciúmes de Saul com relação a essa situação, né? Então Davi vai angariando esse respeito pouco a pouco, mesmo na situação em que ele tem que fugir e se esconder entre os filisteus, se tornando um vassalo deles. Ele utiliza-se todo do maquinário de guerra, né, de todo o poderio bélico dos filisteus, favorecendo de certa forma o reino de Judá contra outros inimigos que eram inimigos de Judá, mas não dos filisteus. Mas Israel consegue estrategicamente então se empenhar nessas batalhas, dando a entender que estava guerreando contra Judá, mas na verdade favorecendo Judá contra outras tribos, né, que eram agressivas em relação a Judá. Davi com isso vai cada vez mais angariando respeito, até quando Saul é morto. Davi é ungido rei, primeiramente em Hebrom, pelas lideranças de Judá, e posteriormente reconhecido como rei pelas comitivas das tribos do norte. Então ungido primeiro em Hebrom, depois ungido também em Siquém, agora tendo um reconhecimento nacional e uma união de Israel numa monarquia muito mais orgânica, tá certo? Muito mais participativa, cooperativa, muito mais disposta a se comportar como uma nação unida. Isso vai ser transmitido para Salomão. Primeiramente, a situação de que Davi travou inúmeras batalhas e fez muitas importantes alianças. Salomão herda tudo isso, amplia essas alianças, fortalece estrategicamente o reino, edifica importantes cidades, aumenta o exército, né, o contingente militar, também equipa melhor esse exército, e tem muitos reis vassalos seus, tributários da nação de Israel. Reorganiza o território do norte, subdivide esse território, estabelecendo uma corvéia que é paga tanto em questão de trabalhos forçados, periodicamente para cada tribo, quanto em mantimentos que são enviados para o sustento da tribo de Judá. Isso fortalece extraordinariamente a tribo de Judá, mas por outro lado desperta um descontentamento por parte dessas tribos do norte. Então Salomão tem tanto uma grandeza em relação a importantes alianças, aliança com o Egito, alianças com os sírios, aliança com os fenícios, inclusive o rei envia tanto materiais de alta qualidade quanto também
peritos para a construção do a construção do templo, tá certo? A construção do templo na época de Salomão, intentado por Davi, mas Deus não autorizou devido ao seu envolvimento com inúmeras batalhas, muita guerra, muito sangue. Então a obrigação é transferida para Salomão, que herda todo o material e essas importantes alianças, inclusive a aliança com os fenícios, que favorecem enviando materiais de alta qualidade e peritos para a construção do templo e dos palácios, tá ok? Então você tem essa situação que é constituída por Salomão, tanto essa grandeza dessas alianças, desses povos vassalos, os moabitas, os edomitas, os amalequitas, vassalos do reino de Israel nesse período, mas também grandes conflitos em relação às tribos do norte, que estavam sendo encarregadas de uma pesada corvéia. Estava muito onerosa a situação deles, então havia um descontentamento geral em relação a essas pesadas cargas, esses pesados fardos que eles tinham que carregar. Então, com isso, Roboão, quando chega ao poder, sucessor de Salomão, na mesma linha dinástica de Davi, quando ele chega ao poder, ele tem ao mesmo tempo um grande reino, um reino muito importante, um reino muito organizado, muito poderoso, mas por outro lado ele também tem uma grande incumbência, tá certo? Ele tem uma grande responsabilidade de tratar de questões políticas importantes, de questões de negociação. E essas negociações, como já foi narrado, né, como já foi descrito, elas não se encaminham bem quando Roboão, em vez de lidar de uma forma tranquila, né, com essa situação, ouvindo os conselheiros que estavam ligados já à corte de Salomão, do seu pai, que o aconselharam a ceder no primeiro momento, atender àqueles pedidos por parte daquelas delegações das tribos do norte. Ele dá ouvidos a outros conselheiros que eram seus amigos próximos e que o instigaram a demonstrar força, poder, autoritarismo para com aqueles delegados que o estavam requerendo, tá certo? Em relação à diminuição de impostos. Então, devido a esta atitude áspera, essa atitude pesada de Roboão para com esses requerimentos desses delegados, eles então rejeitaram o reino de Roboão, rejeitaram Roboão como seu rei, como a sua realeza, e reacenderam a antiga divisão que na verdade sempre foi um fantasma assombrando esta monarquia unificada, tá certo? Aí entra também a figura de Jeroboão I, que já foi mencionado, né, quando falei acerca da história de Israel. Jeroboão, que foi funcionário de Salomão. Jeroboão, acerca do qual havia uma profecia, a profecia do profeta Aías, que iria punir Salomão, dividindo o reino, entregando a maior parte desse reino para Jeroboão. Jeroboão também teve que se esconder, se refugiar junto ao Egito. Com a morte de Salomão, retorna e agora está também dentro dessa trama, junto com esses delegados da Confederação do Norte. E com essa atitude, essa pisada em falso de Roboão, dando ouvidos a esses péssimos conselheiros e causando então essa ruptura, Jeroboão chega ao poder, né? Ele chega à cena e ele começa agora essa administração junto às tribos do norte, que aliás herdam um território muito maior e um território muito mais próspero. Territórios do norte, Jezreel, aquela região, são territórios muito mais próximos, né? Prósperos. Você tem ali o Mar da Galileia, você tem o Hermon, você tem Jezreel, você tem grandes planícies, regiões muito produtivas, muito atacadas também, e muito difíceis de se empreender em uma defesa, tanto que posteriormente Onre vai estabelecer a capital em Samaria e vai fortalecer extraordinariamente Samaria. Tanto que vai oferecer dificuldades, mesmo ao Império Assírio, com toda a sua extensão e seu poderio bélico, vai oferecer dificuldade no cerco dos assírios para a tomada de Samaria, devido à importante fortificação dessa cidade, né, da capital de Israel na época de Onre e em diante, né, de Onre em diante. Então você tem essa situação de Israel ao norte, muito mais próspero, né, maior em território, maior em população,
E devido a essa punição de Deus para com Salomão, que já havia apostatado em muitos pecados, já estava afrontando a Deus de muitas formas, Roboão, que agora herda essa situação complicada, essa situação delicada, não sabe lidar bem com ela, de modo que a ruptura acontece, e agora Roboão está limitado ao território sul, dentro daquele território que é, na verdade, a maior parte dele desértico, parte sul de Judá, deserto de ali em volta de Berseba, o Negev, deserto de Negev, né? Então você tem toda essa área ao sul bastante desértica, e Jerusalém, uma cidade alta, um território montanhoso. Ao lado eles têm o Mar Morto, águas salgadas, águas salinas, né, improdutivas. Então você tem um território mais difícil, né, de gestão, um território mais difícil de administração, mais fácil em defesa, só que menos provido de recursos. Então você tem Roboão agora encarando essa dura situação de ter que administrar esse território muito reduzido e ter que se preparar para as batalhas entre a tribo do norte e a tribo do sul, né, o reino do norte e o reino do sul, na verdade, e além disso, outras ameaças que surgirão. Então, Roboão, filho de Naamá, uma amonita, né, que era casada aí com Salomão. Roboão teve 18 esposas, 60 concubinas, 28 filhos e 70 filhas. Ele teve muita dificuldade em relação à questão da corvéia, né, o trabalho forçado imposto às tribos do norte, que veio a causar essas exigências de diminuição, tá certo? Essas exigências de renegociação, e com isso a ruptura, quando ele não soube conduzir muito bem as negociações. Roboão pode dizer que nos seus primeiros 3 anos de governo, ele permanece ainda fiel ao Deus de Israel. Você tem a situação do início do reinado de Roboão e posteriormente do reinado de Asa, quando nós veremos também um grande avivamento, vamos dizer assim, né, da fé no Reino do Norte, né, com inclusive o retorno de muitos sacerdotes que começam a se envolver também no culto ao verdadeiro Deus, né, no templo que está estabelecido em Jerusalém. Então Roboão, no primeiro momento, ele se mantém fiel a Deus, se mantém fiel ao Senhor. E inclusive com essa divisão, muitos ligados à tribo de Levi, que estavam no território no norte, se mobilizam para permanecerem dentro da jurisdição que está ligada ao templo, né, que está ligada ao culto ao Senhor, ao verdadeiro Deus. Isso inclusive causa um espanto, causa um terror, causa um temor em Jeroboão. Então Jeroboão, ele toma uma estratégia política para tentar evitar essa migração, tentar evitar uma possível restituição da unificação de Israel com o favorecimento do rei que está em Jerusalém, devido à linha dinástica de Davi, que era certamente a linha dinástica legítima. Então havia essa noção de legitimidade, né, da linha dinástica davídica. Jeroboão percebe que a sua situação é delicada em relação a isso. Ele foi estabelecido, principalmente num contexto em que as negociações com Roboão fracassam. Então, devido a esse ressentimento, devido a esse desentendimento, ele encontra essa oportunidade, essa janela de oportunidade para chegar ao poder. Mas isso não era tão forte quanto você falar acerca de linha dinástica davídica. Então Jeroboão, sabendo que sua situação é frágil, ele adota uma política que será, na verdade, uma política destrutiva para Israel e que permanecerá até o último rei. Mesmo alguns reis que foram reformadores em Israel, como Jeú que combate toda a idolatria, todo o baalismo, né, e todo o culto a Azerá, e toda a família de On, né, toda a dinastia de On que havia em Israel. Jeú foi um grande reformador, mas também foi um vingador, foi alguém muito sangrento, né? Mesmo Jeú, sendo esse grande reformador, esse grande restaurador, ele não atenta contra esta estratégia política adotada desde Jeroboão I, que é o estabelecimento dos bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Então você tem a situação terrível, trágica da estratégia política tomada por Jeroboão, e
ao longo, né, das narrativas bíblicas, você sempre vai encontrar a sentença. E andou conforme os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que é exatamente essa política da preservação dos bezerros de ouro. Um em Dan e outro em Betel. Tá certo? Betel, logo a fronteira, né, com Israel, ao sul. Então eles mantêm esses bezerros de ouro e mudam todo o calendário, todo o calendário sagrado, calendário de festas sagradas, para que Israel se desconectasse totalmente de Judá ao sul, principalmente de Jerusalém e seu templo. Então ele promove uma nova religião, uma nova forma de adorar a Deus, tá certo? Ele promove de fato uma ruptura profunda entre o povo de Israel e o culto ao verdadeiro Deus no templo em Jerusalém. Isso para que não fosse possível uma reunificação do reino e ele não tivesse então que lidar com essa frágil situação de seu estabelecimento no poder, tá certo? Inclusive a situação é tão frágil que enquanto em Judá você tem sucessões de reis na mesma dinastia, em Israel você tem sucessões de dinastias. Então você tem Jeroboão, coloca seu filho Nebate no poder. Nebate é derrubado por Baasa, que funda outra dinastia. Baasa consegue colocar Elá no poder. Elá cai devido a um atentado de Zinri. Zinri fica só uma semana. É morto por Onri. Onri estabelece uma dinastia, que depois será removida por Jeú. Jeú estabelece uma dinastia e assim vai. Então você vai ter mudanças, não somente mudanças de reis, sucessões de reis, como você tem em Judá ao sul, na mesma linha dinástica davídica. Você tem sucessões dinásticas, né? Dinastias derrubando dinastias, e quando uma dinastia dessa chega ao poder, ele promove uma chacina, eliminando todos os integrantes da dinastia que foi retirada do poder, para que eles não tivessem alguém que tentasse recuperar essa posição de poder, né? Não fizesse alguma retaliação. Então você tem a história do reino de Israel é muito mais sangrenta do que a história do reino de Judá, tá ok? Então olhando para essa situação você vê, né, a dificuldade que Roboão teve que enfrentar com essa mudança, né, com esses problemas que logo de início teve que encarar, não conseguindo lidar bem com isso e fracassando na verdade. Durante os primeiros 3 anos ele até mantém uma fidelidade para com Deus, que infelizmente, né, virá a ruir, e ele, depois desses 3 anos, descamba para uma terrível idolatria. E não somente a idolatria, mas você tem um nível, uma escalada no nível de prostituição dentro de Judá, com o estabelecimento de cultos estranhos, né, cultos estrangeiros, cultos pagãos, totalmente afrontosos, né, contra a fé bíblica, a fé no Deus verdadeiro, a lei de Deus, atentando contra a lei de Deus, e o estabelecimento de muitos locais de prostituição. Então você tem tanto aqueles chamados os cadisto, tá? Você tem os cadisto e tem os estaritos, cadichos e estaritos. Cadichos são os locais onde homens se prostituíam. Se disponibilizavam para sexo em troco de dinheiro que seria revertido aos sacerdotes. E você tinha, deixa eu ler aqui que o nome é complicado, estaritos, que eram locais onde mulheres se prostituíam e também, né, o dinheiro era entregue aos sacerdotes para a manutenção daqueles cultos blasfemos, né, aqueles cultos idolátricos e pagãos. Então você tinha divindades ligadas à fertilidade, né? Desculpe, a gripe que me pegou. Então você tem esses lugares ligados a cultos de fertilidade, tanto baalismo quanto Azerá, tá certo? São cultos ligados também a práticas de atos sexuais cultuais. Então você tinha essa prostituição, né? Esses hieródulos, né, que ficavam ali disponíveis para a realização desses atos sexuais em troca de dinheiro que era empregado, revertido ao sacerdócio desse templo. E esse templo acreditava-se que estaria então promovendo esses atos sexuais como encenação de uma prática cultural que iria favorecer, supostamente iria favorecer a agricultura, né? Trazer prosperidade para a agricultura. E além disso, outros que estavam se prostituindo de fato, não relacionados a esses templos, mas
devido também ao flagelo da perda econômica, né? O flagelo da destruição da economia naquele período, né? Que trouxe muito empobrecimento e assim trazendo uma multiplicação dessas práticas que estavam destruindo moralmente o povo, né? Então o povo de Judá, de fato, passou por um período de uma baixa moral muito terrível durante esse período aí de Roboão. Então você tem essa situação vivenciada, né, no período aí de Roboão. Você tem, por exemplo, o profeta Semaías atuando aí nessa época do reinado de Roboão e que denuncia gravemente, denuncia veementemente esse pecado de Roboão, esse afastamento de Deus, essa destruição moral do povo, tá certo? E esta falta de comprometimento de Roboão com a lei de Deus. Então você tem o profeta Semaías atuando firmemente, fortemente na época de Roboão, trazendo graves denúncias a esta forma, né? A essa maneira como ele está conduzindo os assuntos dentro da tribo de Judá, ok? Outras informações que podemos trazer acerca do período de Roboão é acerca de Sisaque. Sisaque, rei do Egito, tá certo? Que funda, na verdade, uma nova dinastia. Você tem a situação em que a 21ª dinastia, inclusive eu vou até alterar aqui o slide para a gente colocar aqui no período de Roboão. Aqui está, pronto. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, como já havia informado.